Olá, Radamés Manosso aqui em Curitiba. Este é um vídeo da série Utopia, Distopia ou Profecia. Aqui nós analisamos obras clássicas para entendê-las melhor e entender a relação destas obras com o mundo contemporâneo. Neste vídeo nós vamos abordar um clássico da literatura escrito em 1932 por Aldous Huxley. Estou falando do Admirável Mundo Novo. Nesta obra, descreve-se uma sociedade que vai acontecer em um futuro distante e a pergunta é, seria uma utopia, seria uma distopia ou uma profecia para os tempos contemporâneos? Você pode ajudar a responder estas perguntas fazendo seus comentários aí na parte de baixo do vídeo. Lembrando que utopia e distopia são duas faces da mesma moeda. Tudo depende de quem está observando. Algumas pessoas vão ler Admirável Mundo Novo e vão achar que ali está descrita a sociedade perfeita, a sociedade ideal, a sociedade utópica. Por outro lado, outros vão ler e enxergar ali um verdadeiro pesadelo social, uma distopia completa. É uma análise individual e cada um pode dar a sua contribuição. Então, vamos lá, vamos fazer esta análise. Olha, o primeiro capítulo de Admirável Mundo Novo é uma pancada. Nesse capítulo é descrita a visita que um grupo de estudantes faz ao Centro de Incubação e Condicionamento da Nova Londres. O que acontece nesse centro? Lá fabrica-se seres humanos. Sim, no Admirável Mundo Novo, os seres humanos são fabricados de ponta a ponta, desde a fertilização em proveta, passando pela criação do feto em incubadoras artificiais. Quando chega a hora, o bebê é decantado. Sim, este é o nome que se dá ao parto nesta nova sociedade, a decantação da incubadora artificial. E depois que nasce, o bebê não é criado nem por pai nem por mãe, ele é criado por funcionários do centro. Na verdade, no Admirável Mundo Novo, não existe mais gravidez, não existe pai, não existe mãe e não existe família. Aliás, estas 4 palavras são consideradas obscenas no Admirável Mundo Novo. Não devem ser sequer pronunciadas. Nesta sociedade, as crianças já são erotizadas precocemente, isto é aceito, é admitido e incentivado. Os adultos são induzidos a levar uma vida sexual ativa e promíscua. A mulher do Admirável Mundo Novo é considerada virtuosa se ela for promíscua, se ela trocar constantemente de parceiros. No Admirável Mundo Novo também não se conhece a doença e nem a velhice. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, as pessoas levam uma vida saudável e mesmo aqueles que já estão em idade mais avançada ainda conservam uma aparência saudável e vigorosa. E agora podemos fazer a pergunta, né? Será que algum dia teremos fábrica de produzir gente neste mundo? Olha, um conservador observando a situação contemporânea, observando ali que a família tradicional está sendo desestruturada, que a fertilidade da mulher está caindo em ritmo acelerado, que pouca gente hoje em dia está disposta a ter filhos, que temos menos casamentos, mais divórcios, mais famílias desestruturadas. Sim, um conservador pode chegar a esta conclusão distópica de que um dia teremos fábrica de gente no mundo. Mas a situação não é tão simples assim. Lá no Admirável Mundo Novo, a sociedade tinha 3 pilares que eram favoráveis a este modelo de sociedade. Primeiro, era uma sociedade próspera, era uma sociedade hedonista e uma sociedade coletivista. Eram prósperas porque a ciência já tinha resolvido a maioria dos problemas materiais, as pessoas não tinham que batalhar para sobreviver. Era uma sociedade hedonista voltada totalmente para o prazer, as pessoas queriam mais curtir a vida nessa sociedade.
mas era uma sociedade fortemente coletivista. A ideia de indivíduo era totalmente anulada. As pessoas na sociedade do Admirável Mundo Novo eram peças de uma engrenagem, elas eram pedaços de um grande conjunto que tinha que se encaixar perfeitamente para sustentar a sociedade. Então, olhando para a nossa sociedade contemporânea, talvez esse modelo de sociedade com fabricação de gente, ele é mais compatível com as sociedades totalitárias. Sim, porque o Estado, neste caso, teria um certo interesse em fabricar pessoas, porque daí ele poderia fabricar as pessoas moldadas exatamente para os interesses do Estado, dentro daquela ideia que muita gente tem na cabeça de que as crianças pertencem ao Estado. Mas também temos que observar um terceiro detalhe nessa questão. Admirável Mundo Novo é uma peça de ficção e o papel em branco aceita tudo aquilo que o autor quiser colocar ali. Então, o Admirável Mundo Novo é descrito como uma sociedade de pessoas felizes, onde tudo funciona como um relógio perfeito, mas é apenas ficção. Experiências do mundo real, da experiência efetiva do que acontece na sociedade, dá indicativos muito fortes que aquela família estruturada, aquela família funcional lá do comercial de margarina ainda é o melhor meio, a melhor alternativa para você criar crianças. A criação de um filho exige um grande investimento de tempo e energia. Tipicamente, da concepção até a fase adulta, são 25 anos de investimento, desde o momento da fecundação do óvulo até aquele em que o adulto já está com o diploma na mão e pronto para a vida. E este esforço intenso, ele vai ser muito mais eficiente, vai produzir filhos produtivos, centrados e equilibrados para a sociedade, quando isto é feito em uma família funcional. E as estatísticas são bem claras de que quando o indivíduo é criado em arranjos familiares disfuncionais, começam a aparecer os problemas. Então, provavelmente, uma sociedade em que as pessoas são criadas em fábricas, provavelmente seria uma sociedade violenta, corrupta e cheia de pessoas com problemas comportamentais. Uma das características principais da sociedade do Admirável Mundo Novo é que é uma sociedade rigorosamente de castas. Existem 5 castas nessa sociedade: os alfa, os beta, os gama, os delta e os epsilon. Nesta sociedade, cada indivíduo tem uma função a cumprir de acordo com sua casta. É impossível movimentar-se de uma casta para outra e esta definição de casta é feita já lá no centro de incubação. Os alfas, por exemplo, são aqueles que recebem os maiores investimentos. Um óvulo gera um alfa. Já com as castas inferiores acontece situação diferente. A partir de um óvulo fecundado, este óvulo pode ser clonado e gerar várias dezenas de gêmeos idênticos, tudo visando uma economia de recursos. As castas inferiores também são tratadas de forma diferenciada para, além de ficarem mais baratas no processo de fabricação, ficarem mais adequadas às funções que essas castas vão exercer na sociedade. Os membros das castas inferiores, por exemplo, recebem pouco oxigênio durante a incubação para garantir que eles não tenham muita inteligência. E a pergunta que se faz nessa hora: será que a sociedade do futuro será uma sociedade de castas? Olha, talvez não, porque uma sociedade de castas dá muito na cara. Mas existem mecanismos já na sociedade atual que funcionam de forma parecidos com o mecanismo das castas. Por exemplo, se você observar com atenção a classe política, você vai observar que existem muitas famílias compondo a classe política.
Se você observar a classe empresarial, você vê também que existe ali uma questão familiar envolvida, na classe artística também. Então, a mobilidade social de um estrato para outro é bastante difícil na sociedade atual. Existe aquela ilusão da mobilidade lotérica, né? Que de vez em quando um indivíduo de um estrato inferior da sociedade consegue ascender a um estrato mais alto, mas isto funciona apenas como um exemplo a seguir, como aquela isca, como aquela cenoura que se coloca diante do coelho para fazê-lo correr e seguir a dinâmica do mercado. E agora vamos falar sobre os dissidentes, sobre os desajustados, sobre aqueles que não se encaixam. Sim, porque toda boa distopia ou toda boa utopia, ela se baseia no conceito de sociedade estável, controlada, onde tudo funciona como se fosse um relógio suíço. Mas em toda distopia, em todo livro com esta linha de pensamento, sempre tem os desajustados, aqueles que não se encaixam dentro do sistema. E neste livro nós temos vários. Eu vou citar alguns personagens ali que entram nessa categoria de dissidentes. O primeiro deles é o Bernard. O Bernard é da casta dos alfas, mas só que alguma coisa não funciona bem com o Bernard. Parece, dizem as más línguas, que a fabricação do Bernard teve algum probleminha, alguma coisa não aconteceu direito ali. Ele é um alfa, mas ele é um pouco mais baixo do que a maioria dos alfas, ele é um pouco mais irritadiço, ele é um pouco mais temperamental, e isso faz com que o Bernard sinta-se desajustado. Ou seja, o desajuste dele está ligado ao fato de que ele não foi fabricado no modo 100%, ou o controle de qualidade ali falhou na hora de fabricar o Bernard. Nós temos também uma personagem que é da casta dos betas, a Lenina, e ela tem um problema sério. Na verdade, ela não tem a virtude da promiscuidade, que é muito apreciada lá no Admirável Mundo Novo. Na verdade, ela tem um probleminha. Ela costuma a ficar bastante tempo com o mesmo parceiro, ou seja, ela tem aquele defeito de ser uma mulher que se apaixona, ela quer ficar com o mesmo parceiro por um período mais prolongado. Temos também o Helmholtz, que é um alfa mais. Ele é um top de linha neste mundo do Admirável Mundo Novo. Inclusive, ele é muito assediado, principalmente pelas garotas da casta das betas, o que nos mostra, curiosamente, que mesmo lá no Admirável Mundo Novo, as mulheres continuam sendo hipergâmicas. A mulher beta tem interesse nos homens alfa. E toda esta facilidade, todo este mundo perfeito em que o Helmholtz vive, faz com que ele se sinta uma pessoa entediada. Ele tem sentimentos bastante estranhos e proibidos lá no Admirável Mundo Novo. Ele tem sentimentos como solidão, ele é dado a fazer poesias, uma espécie de um artista lá do Admirável Mundo Novo. E o quarto personagem que é desajustado aqui é o Selvagem, John, o Selvagem. Olha, é uma história complicada. Lá no Admirável Mundo Novo existem uns lugares chamados reservas selvagens, onde ainda existem pessoas vivendo a moda antiga, naquele sistema tradicional, com pai, mãe, família, gravidez, parto, uma sociedade totalmente primitiva, como dizem lá. E o Selvagem, o John, o Selvagem, ele é um caso à parte. Na verdade, ele é filho de pessoas do Admirável Mundo Novo, que por razões que não vou dar spoiler aqui, ele acaba sendo criado lá na sociedade primitiva. Então, o Selvagem, ele vive a pior realidade possível. Ele é rejeitado nos dois mundos. Ele foi rejeitado no mundo primitivo, no mundo dos selvagens, e depois foi levado para o mundo
civilizado, para o admirável mundo novo, e lá ele também é visto como uma aberração, como uma bizarrice. Ele enfrenta o problema da dupla rejeição, não é aceito em nenhum dos mundos. Uma das características fundamentais do admirável mundo novo é que trata-se de uma sociedade positivista. Positivista no sentido filosófico da palavra. Lá as pessoas realmente acreditam que a ciência é a entidade máxima, é a inspiração máxima da sociedade e deve ser seguida com rigor. Os administradores são tecnocratas, são pessoas de formação científica, ou seja, existe uma difusão do conceito de que é uma sociedade governada pelos cientistas, bem aos moldes lá do positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte nos dizia que o ponto alto da sociedade, da nossa evolução social, aconteceria no dia em que os cientistas governassem o mundo. Mas olha, nenhuma dada ocasião lá do livro, um dos administradores mundiais, ele dialoga com outros personagens e manda o papo reto sobre essa questão. Ele nos diz o seguinte: olha, a ciência é muito perigosa e não deve chegar até ao homem comum, não deve chegar à sociedade. O que nós fazemos aqui na nossa sociedade é uma filtragem rigorosa, é uma pasteurização, uma simplificação, uma padronização da ciência para que aí ela seja apresentada à sociedade e a sociedade passe a crer naquele ponto de vista específico que os administradores querem inculcar na sociedade. Então vejam bem o que ele disse, que a ciência em estado puro, em estado selvagem, é perigosa. E nos dias de hoje, nós temos assistido justamente uma coisa muito parecida com o que o administrador disse. Aqui, nos dias de hoje, nós temos aquela situação, cientista A e cientista B. O cientista A diz uma coisa diferente do cientista B, porque faz parte do processo de evolução científica a discordância, o debate acalorado, o conflito de opiniões. A ciência não está pronta, ela está sempre em evolução. Mas por algum motivo o cientista A traz uma mensagem que é mais bem vista pelo establishment, pela elite que controla o sistema. Então, aquele cientista A vai ser o reverenciado, ele vai ser tratado como especialista, ele vai ser apresentado para a sociedade como a autoridade suprema no assunto. Enquanto que o cientista B, por apresentar uma visão discordante dos interesses da elite, este vai ser desqualificado, vai ser chamado de incompetente e de negacionista científico. Então, lá no Admirável Mundo Novo já estava colocado de forma bem clara o que é o positivismo científico e seus perigos para a sociedade. O positivismo científico nada mais é do que uma forma de controle da sociedade criado a partir de um verniz científico, de um discurso pasteurizado sobre o que é a verdadeira ciência. Um outro aspecto muito interessante do Admirável Mundo Novo é que lá a sociedade está organizada em torno de um governo mundial. Olha, governo nem é a palavra apropriada nesse caso, seria melhor falar em administração mundial. Sim, o mundo está dividido em algumas áreas administrativas e lá não existem os conceitos de eleição, democracia, liberdade de pensamento, partidos. Todos esses conceitos foram abolidos e o que existe é a tal da administração mundial. No livro não fica muito bem explicado como é que essa administração ela é formada, mas dá a impressão que ali as coisas acontecem num sistema de sucessão e de galgar postos, num esquema muito parecido ao que acontece nas empresas. Então, para alguém chegar ao posto de administrador mundial, ele teria que galgar postos naquela estrutura administrativa, naquela tecnocracia
que governa o mundo do Admirável Mundo Novo. Então, ali nós temos realmente o autor nos dizendo que talvez no futuro triunfe o tal do globalismo, que é muito elogiado por algumas pessoas. Realmente tem pessoas que enxergam o governo mundial, o globalismo, como uma utopia e não como uma distopia. Depende da cabeça de cada um. Este governo mundial, ele é uma tecnocracia. É o governo dos administradores, não é dos políticos. São tecnocratas, pessoas com conhecimento. Existem lá até os conceitos de engenheiros sociais, existem os engenheiros de emoções, que seriam aquelas pessoas que cuidam do condicionamento dos indivíduos. E a pergunta que você faz nessa hora, será que algum dia chegaremos a essa condição do governo mundial? Olha, tem muita gente trabalhando a favor desta ideia, né? Eu que adoto a postura conservadora, eu prefiro confiar mais no ditado da minha avó. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se o governo mundial for uma coisa maravilhosa, é maravilhoso para todos, mas se o governo mundial for uma porcaria, se for distópico, aí não tem para onde fugir, só pegando um foguete e indo para Marte, e talvez lá em Marte já esteja colonizado pela mesma administração. E aí, o que você achou desta análise do Admirável Mundo Novo de Huxley? Para você, trata-se de utopia, de distopia, ou é uma profecia para os tempos contemporâneos? Você pode dar a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que este é um vídeo de uma série onde analisamos várias obras que alguns consideram utópicas, outros consideram distópicas. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.